Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Breno Moura e vamos a mais uma aula de eletricidade e eletrônica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre resistores e medição de resistência. A gente já começou na medição de tensão na aula passada utilizando o multímetro e hoje nós vamos utilizar o multímetro para medir resistência. Mas vamos ao que interessa. Para começar, vamos aprender o que é um resistor. Resistor é esse dispositivo aqui, certo? Vamos encaixar ele aqui. Essa placa cheia de furinhos é o protoboard. A gente vai fazer uma aula para falar sobre isso. Tá? E esse aqui é o resistor. É um dispositivo, que possui uma resistência elétrica. Esse aqui é usado em eletrônica. Quando passa uma corrente elétrica através dele, ele aquece. A gente tem alguns exemplos de resistores em casa, no nosso ferro de passar e no nosso chuveiro elétrico. Nesse caso aqui é o resistor usado para eletrônica. Então, cada resistor desse vai ter um valor de resistência elétrica. Mas como vocês estão vendo que eles são pequenininhos, ó, só. Então a gente fica difícil de imprimir o valor do resistor no encapsulamento dele. Então inventou-se o código de cores, que são essas faixazinhas que estão nele. Então, começa do outro lado, tá? Esse aqui, no caso, marrom, verde, marrom e ouro, certo? Então, o código dessas cores aqui vai resultar no valor da resistência desse resistor. Vocês estão vendo aí agora uma tabela que mostra o código de cores dos resistores. Então, como é que a gente obtém o valor da resistência de cada resistor com o código de cores? Primeiro, a gente tem resistores que tem 4 faixas e resistores que tem 5 faixas. O que eu mostrei para vocês, ele tinha apenas 4 faixas. Então, como é que a gente vai obter o valor? Na primeira faixa, certo? A gente tem o primeiro algarismo do valor do resistor. Vocês estão vendo aí, o preto é 0, o marrom é 1, o vermelho é 2 e assim por diante. A segunda faixa, a gente tem o segundo algarismo, certo? Mesma coisa, 0, 1, 2 e assim por diante. Aí a terceira faixa é que vai ser diferente. Nesse caso aí, a terceira faixa da tabela, ela só existe para os resistores de 5 faixas. Para os resistores de 5 faixas, a gente vai ignorar essa coluna aí da terceira faixa e vai passar para a quarta coluna, que é, no caso do resistor de 4 faixas, vai ser a terceira faixa. Então, que é o multiplicador. Então, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar os 2 primeiros algarismos por esse valor que está aí no multiplicador. Por exemplo, o preto, a gente multiplica por 1 ohm. O vermelho, a gente multiplica por 100 ohm. O verde multiplica por 100 kΩ. E assim por diante. A última faixa, tanto no de 4 faixas quanto no de 5, dá a tolerância do valor da resistência. Vocês veem aí que não são todas as cores que tem essa representação da tolerância, mas aí as mais comuns, a mais comum na verdade é a dourada, que é até do nosso exemplo aqui, que é de mais ou menos 5%. É uma faixa de valores aí que a resistência obtida pelo código de cores pode variar quando a gente fizer a medição, certo? Então vamos a alguns exemplos. Primeiro vamos pegar esse exemplo aqui desse resistor. É um resistor de 4 faixas. Vou mostrar de novo para vocês quais são as faixas dele. Deixa eu
Tá? Aqui. Certo? Ó. Marrom, verde, marrom, ouro. Né? Então na primeira faixa o marrom vale 1. Na segunda faixa a gente pode ver que o verde vale 5. Esse resistor é de 4 faixas, então a gente ignora a terceira faixa e pula para um multiplicador. A próxima cor é marrom de novo. Então o marrom ali está dizendo vezes 10. Né? E por fim o ouro, que dá a tolerância, né? Que é mais ou menos 5%. Então aqui a gente tem 5 vezes 10, mais ou menos 5%, obtém a resistência de 150 ohms, mais ou menos 5%. E aí, para quem ainda não entendeu como é que funciona essa tolerância, 5% de 150 dá 7,5, 7 ohms e meio. Isso significa que esse valor aí de 150 pode dar 150 menos 7 ohms e meio, ou pode dar um valor maior, 150 mais 7 ohms e meio. Ou seja, esse valor aí vai ter que variar entre 142 ohms e meio e 157 ohms e meio. Vamos fazer a medição aqui? Vamos lá. Peguei aqui o meu multímetro, né, tem escala, de novo, para a gente falar de escala, vou bater nessa tecla. Então, só pegando o multímetro aqui, ó, a gente vê nesse conector vermelho, o preto sempre no com, o conector vermelho aqui, ó, ele tem a medição da resistência, e aqui a gente tem a escala de resistência, que vai de 200 ohms até 2000 quiloohms. Então a gente consegue medir até 2000 quiloohms, valores de 2000 quiloohms. A gente viu que o valor desse resistor aqui é de 150 ohms. Então a nossa escala menor, que mede até 200 ohms, né, vai conseguir medir essa resistência tranquilamente. Então vamos lá, vamos medir. Olha aí, 148,4 ohms. Antes de passar para o próximo exemplo de resistor, eu queria falar um pouco de novo sobre a escala. Qual a importância de se medir na escala correta? Então vamos lá, vamos fazer essa mesma medição, 150 ohms, em todas essas escalas. Vamos lá, próxima escala, escala de 2K, que é de 2000 ohms. Vamos lá. Zero vírgula 148 ohms. Deu praticamente a mesma coisa, mas não tem a mesma precisão, né, do que a escala ideal, que era a escala de 200 ohms, que ainda mostrou um 148,4. A precisão era maior se a gente usasse na escala correta, mas essa escala aí ainda deu algo bastante próximo. Vamos para a próxima escala, que é a de 20 kΩ, ou seja, 20.000 ohms. Vamos lá. Medindo aqui, a gente tem 0,14, isso aí é 0,14 quiloohms, tá? Não está mostrando aí a unidade, mas é 0,14 quiloohms, que dá 140 ohms, que já é bem diferente, né? Chega a estar até fora do intervalo lá que a gente calculou, que o valor mínimo era 142,5 ohms, né? Então a gente já tem uma diferença grande quando a gente se afasta muito da escala. Vamos para a de 200 kΩ, que dá 200.000 ohms. Média até 200.000 ohms. Olha aí, deu 0,1 kΩ. Olha aí, deu zero. Zero. Resistência zero. A gente sabe que esse resistor aqui é de 150 e porque a gente colocou na escala errada, ele deu como se não tivesse resistência nula. Vamos para a última escala só para ver, mas vai dar zero também. Vamos lá.
A última escala de 2.000 kΩ, que dá 2 milhões de ohms. 0 também. Então, por isso a importância da gente sempre medir na escala correta. Vamos para o próximo. Próximo resistor. Agora resistor de 1 kΩ. Vamos lá, só virando aqui para ficar na ordem. Então, primeira faixa marrom, depois preto, depois vermelho, depois ouro. Marrom vale 1 na primeira faixa, o preto na segunda faixa vale 0. A gente pula a terceira faixa, vai para um multiplicador. O multiplicador, no caso, é o vermelho, multiplica por 100 ohms, e o ouro mais ou menos 5%. Então a gente tem aí 1, 0, 10 vezes 100 dá 1000. A gente tem um resistor de 1000 ohms ou resistor de 1 kΩ, certo? Então a resistência que a gente pode medir aí é de 1 kΩ, mais ou menos 5%, que dá um intervalo aí entre 0,95 kΩ até 1,05 kΩ. Vamos medir? Lembrando que a gente estava na escala de 200 ohms, mas esse resistor aqui tem um valor nominal, lembra do valor nominal? Tem um valor nominal de 1000 ohms. Então essa escala aqui não dá para medir, né? Então a gente vai ter que passar para uma escala exatamente superior, que é a de 2K ou 2000 kΩ. Vamos lá. Zero vírgula 986 kΩ. Olha, 0,985 kΩ, tá? Ele às vezes fica variando, mas estabiliza em um momento. 0,985 kΩ, e a gente podia ir até 0,95, então ficou dentro da tolerância, tá? Vamos para o próximo exemplo. Já mudei o resistor aqui, então esse é o nosso próximo resistor. Laranja, laranja, vermelho, ouro. Então, laranja na primeira faixa 3, laranja na segunda faixa 3, pula a terceira faixa, vermelho como multiplicador, multiplica por 100 ohms, e o ouro mais ou menos 5%. Então a gente tem aí 33 vezes 100, 3.300 ou 3,3 kΩ, ou até mesmo 3K3 ohms, né? A gente pode dar essa nomenclatura aí para ele. Então vamos lá. Esse resistor aqui tem uma tolerância de mais ou menos 5%. Então os valores, quando a gente medir, podem variar de 3,135 kΩ até 3,465 kΩ. Vamos fazer a medição. Falando mais uma vez, não canso de falar isso, prestar atenção na escala. Se esse resistor é de 3.300 kΩ, não dá para medir na escala de 2 kΩ. Então vamos aumentar aqui para a escala exatamente superior, que é a de 20 kΩ. Vamos lá. Olha só, 3,23 kΩ. 3,23 kΩ está dentro aí da nossa margem de tolerância. Olha o que é interessante, a gente fez o teste lá com o resistor de 150, mudando a escala para uma escala maior. Vamos ver o que acontece quando a gente mede numa escala menor do que o valor nominal do resistor. Vamos lá, vamos para a escala de 2 kΩ. Na escala de 2 kΩ, que é uma escala menor, né? Ele tem 3,3, o que acontece? Olha só, quando aparece esse um ponto aí, ele diz que essa resistência é como se ela fosse infinita, como se o circuito estivesse aberto. Ó. Preste atenção, quando a gente está com as ponteiras soltas, né, tem uma resistência praticamente infinita entre uma ponteira e outra, então ela mostra o 1.1.
é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, que a resistência é muito alta para essa escala aqui. Por isso que a gente precisa usar a escala imediatamente superior, né, para poder realizar a medição. Então é muito importante colocar a escala correta. Tá, pessoal? Então, concluindo aqui, né, a gente viu aí o código de cores dos resistores e como identificar o valor da resistência pelo código de cores, né? A gente viu como medir resistência com um multímetro, certo? E também viu sobre a questão das escalas do multímetro e da tolerância. A única coisa que faltou, e aí eu vou colocar aqui agora o nosso primeiro resistor, o de 150, certo? Aqui do lado do de 3300, e vou mostrar para vocês a medição com o multímetro de escala automática. Vamos lá, primeiro a gente bota aqui em resistência, né? Vamos fazer a medida. Nesse multímetro a gente não precisa se preocupar com escala, porque ele ajusta a escala automaticamente. Então, ó, aqui, opa, peguei as ponteiras do multímetro errado. Vamos lá, vamos medir primeiro de 150. Olha lá, 148,8. Tá? Um pouco diferente do que deu o outro multímetro, né? Tem uma diferença muito pequenininha, tá? Diferença de calibração entre os multímetros. Teoricamente esse multímetro aqui é melhor, então provavelmente está mais próximo desse valor. Agora, sem mexer em nada, a gente vai medir o de 3300. Olha lá, ele dá 3.243 quiloohms, certo? Então bem próximo aí do que deu no outro multímetro, só que a gente não teve que mexer em escala nenhuma. A gente muda a medição aqui e ele já faz a medida modificando automaticamente a escala, né? Então tá aí os dois multímetros diferentes, tá aí a aula de hoje. Eu peço a você que deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, né? E peço desculpas pelo vídeo passado, tem uma marca d'água gigante aqui. Eu ainda estou testando os softwares de edição, é um software gratuito, então deixava aquela marca d'água, só descobri depois que o vídeo estava pronto, né? Mas aí peço desculpas para vocês. E outra coisa, né, que eu esqueci de falar, outro exemplo muito comum de fonte de tensão é a bateria de carro. Você está vendo aí a imagem dela agora. A bateria de carro também é uma fonte de tensão contínua. A bateria de carro em geral tem 12 volts, tá? Então, pessoal, era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.